Olá! Hoje o tema do vídeo é: as bênçãos de Deus não vão parar em você, mas elas vão transbordar e superabundar na vida de outras pessoas, amém? Você recebe isso? Então dá um glória a Deus, aleluia! Mas primeiro eu queria te pedir para deixar o seu like, comentar aqui e se inscrever no meu canal para receber mais vídeos como esse, combinado? Muito obrigada! Vamos começar então o vídeo de hoje. Eu queria que você abrisse então a sua Bíblia em 1 Reis 17, do 1 ao 7. Diz assim: Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Então o Senhor disse a Elias: Vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica a leste do rio Jordão. Beba a água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para levarem alimento até você. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia a água do riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. Vamos parar aqui um pouquinho. Bom, a gente vê um cenário aí de seca, não tinha chuva. Imagina só um povo vivendo anos sem chuva. Imagina um cenário de morte, pessoas passando fome, sem água para beber. Imagina o desespero, todo mundo assim vivendo numa sequidão. Essa era a realidade naquele tempo de Elias, durante um período aí do reinado de Acabe. Um cenário de horror mesmo, devastador. Mas então, assim, o que Deus promete para Elias? Que ele cuidaria dele enviando corvos para alimentá-lo e que ele providenciaria a água do riacho para ele beber. Deus, ele providenciava um maná diário para Elias, assim como fez lá com o povo no deserto. E diante disso eu queria te dizer que não importa o cenário de horror, o cenário de sequidão que você está vivendo, não importa o deserto, Deus, ele vai providenciar um maná diário que você precisa. Deus, ele vai te alimentar no meio do deserto. Você vai sobreviver, ele está cuidando de tudo. E a provisão muitas vezes vem de onde a gente não imagina, de onde o nosso próprio entendimento não alcança. Imagina um corvo alimentando Elias. É algo assim muito inimaginável. Mas é assim que Deus faz. Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Muitas vezes o que Deus vai usar para te alimentar no meio do deserto, nem você mesmo vai entender, porque assim foge do seu entendimento humano. Mas é para que a glória dele seja manifesta na sua vida, amém? E vamos voltar aqui então no versículo 7. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. Deus secou a fonte para mostrar para Elias que era hora de mudar de fonte de provisão dele. Às vezes Deus vai secar aquela fonte da sua vida que você tinha naquele momento ali, porque a estação mudou. A provisão vai vir de outro lugar e você precisa se movimentar, trocar de lugar. Às vezes você está parada ali numa fonte que secou e Deus está te dizendo: fui eu que sequei, eu tenho uma nova fonte de provisão para você. E não é aí onde você está. A estação mudou, mas e você não está percebendo, está ali apegada demais àquela fonte seca, ao invés de se apegar à fonte maior que gera todas as outras fontes. E essa fonte maior é Jesus. E se ele seca uma fonte aqui, é porque ele está enchendo outra fonte em outro lugar. Por isso a gente não deve se apegar a nenhuma outra fonte que não seja ele. Porque é ele a fonte de toda a provisão, a fonte certa, é ele que tem para cada estação. E agora eu queria ler do versículo 8 em diante. Então o Senhor disse a Elias: vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Vamos dar aqui uma pausa rapidinho. Eu fico imaginando Elias saindo de um cenário de seca, né? Porque o riacho lá secou
e indo para um outro lugar que aos olhos humanos também não tinha muita esperança, né? Porque a viúva, ela não tinha muita coisa para oferecer para ele. E vocês vão ver aqui mais adiante. Elias teve que ser um profeta de muita fé, e ele foi, para conseguir assim, ver tantos milagres acontecerem nesse período de seca. Vamos continuar. Elias foi a Sarepta quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando os gravetos e lhe perguntou: "Pode me dar um pouco de água para beber, por favor?" Enquanto ela ia buscar água, ele disse: "Traga também um pouco de pão." Mas ela respondeu: "Tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no jarro." Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição e depois meu filho e eu morreremos. Vamos parar aqui rapidinho. Eu quero que você imagine um cenário devastador de fome. Imagina essa mulher vendo tantas pessoas morrerem todos os dias. Era um cenário de horror, muito, muito difícil. E ela certamente tinha incorporado aquele cenário na vida dela, sabe? Ela se deixou ser influenciada por tudo aquilo que ela estava vendo. De tal forma que ela se esqueceu do Deus que ela servia, que era o Deus de toda provisão, o Deus que é o dono do ouro e da prata, o Deus que faz milagres, e qualquer semelhança com a nossa vida não é mera coincidência. Quantas vezes a nossa fé já nos esmoreceu, a tal ponto que em meio ao caos que nós vemos todos os dias ao nosso redor, como as tragédias, problemas acontecendo no mundo todos os dias, violência, fome, pobreza, miséria, dificuldades, desigualdades, corrupção para todos os lados, enfim. Muitas vezes essas notícias diárias vão minando a nossa fé e vão trazendo mesmo desânimo e nos apagando, sabe? Mas a despeito de tudo isso, a gente precisa crer que Ele é o Deus de toda a provisão que nós necessitamos. Precisamos remar contra a maré. Não devemos olhar para o cenário à nossa volta. A gente não pode olhar para as circunstâncias que estão ao nosso redor. Nossos olhos devem se manter fitos em Jesus, o autor e consumador de toda a obra. Nossos olhos não podem se desviar dele, porque é ele que mantém o nosso barco ali de pé navegando, amém? Se tiramos os olhos dele, o nosso barco afunda. Então essa mulher, ela estava completamente abalada e ela estava com uma visão completamente deturpada, distorcida sobre o Deus da provisão, o Jeová Jireh, aquele que tudo provê. Ela estava ali pronta para morrer, pronta para se entregar, com a mente assim completamente entregue a um espírito de escassez. E aí quando vem um profeta e pede para ela dar o que ela tem para ele, imagine ali o que passou na cabeça dessa mulher na hora. Como esse profeta ousa me pedir, se nem eu mesma tenho quase para alimentar a mim mesma? Eu imagino que ela pensou isso, né? Mas quando Elias faz isso, o que ele está fazendo na verdade? Na verdade, ele está sendo usado por Deus para instigar a fé dessa mulher. Vamos ver o restante dos versículos, começando no versículo 13. Elias, porém, disse: "Não tenha medo, faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia que o Senhor enviar chuva." Ela fez conforme Elias disse. Assim, Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Aqui a gente vê que Elias estava pedindo para ela servir a ele, e depois Deus ia prover para ela e a sua família. Quem já ouviu falar que quando a gente honra o profeta, a gente recebe o galardão de profeta? Isso é bíblico, tá na Bíblia. Então existe bênção por você honrar um profeta, amém?
Então Elias ali, ele foi usado por Deus para esticar a fé dessa mulher, mexer com todas as estruturas racionais dela. E por que que isso acontece, gente? Porque Deus, ele queria abençoar essa mulher, mas com a mente de escassez que ela estava, ele não ia conseguir fazer o milagre. Ele precisava derrubar todas as estruturas humanas dela, a mentalidade de escassez que ela tinha. E é o mesmo que Deus quer fazer com a gente. Ele quer abençoar a gente, ele quer operar o milagre que a gente precisa. Mas antes ele precisa acabar com a nossa mentalidade, sabe? De escassez, de falta. Ele precisa fortalecer a gente na fé de que Ele, o Senhor, pode fazer muito mais do que nós pensamos e imaginamos. Amém? Às vezes Deus quer fazer muito mais na nossa vida, mas a nossa mente ela tá tão focada ali no que falta pra gente, nas circunstâncias ao nosso redor, que a gente não consegue agradecer pelo que a gente já tem e só olha pro que a gente não tem ainda. E a gente fica ali contando moedinhas, sabe? Com medo do amanhã, com medo de faltar, com a mente tão limitada. E a gente é incapaz de ser fiel no pouco que a gente já tem. A gente é incapaz de servir o outro, de abençoar outras vidas, de ofertar na igreja, na vida de alguém que precisa. E muitas vezes a gente coloca a desculpa de mas eu não tenho, eu tenho pouco. O que eu tenho até medo que falte. Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor diz assim, seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. E é com o pouco que você tem que Deus vai multiplicar. Deus, ele quer derramar, mas é a partir da sua atitude de fé e da sua generosidade. O quanto que você está disposta a receber de Deus. É isso que você vai ter. É a sua fé que vai mover o milagre dele. Deus está ali, com as mãos postas, assim, querendo abençoar, mas primeiro ele quer mudar o nosso coração e a nossa mentalidade, para que a gente esteja preparada para receber o milagre da multiplicação que ele tem na nossa vida. Porque não adianta de nada a gente receber e reter. A gente ser como uma represa, guardarmos apenas pra gente, não transbordarmos aquilo que ele quer nos entregar. Quando nós estivermos com o nosso coração no lugar certo e a nossa mente liberta, aí sim, não somente ele vai nos dar o suficiente, que é a farinha na nossa vasilha e o azeite no jarro, como ele vai enviar a chuva, ou seja, ele vai multiplicar, vai transbordar e não vai ter nem espaço nas nossas vasilhas para o azeite que ele vai derramar. E eu oro e declaro as bênçãos do Senhor sobre você e sua casa. Declaro corações generosos, corações abertos para servir, para abençoar, para ofertar. E a abundância de Deus vindo sobre as suas vidas em nome de Jesus. E eu declaro que não haverá escassez de azeite e de farinha, mas que haverá abundância, não só para você receber e sustentar você e sua família, mas também para dar e transbordar na vida de outras pessoas, amém? Em nome de Jesus, eu declaro que você não será uma represa, eu declaro que você será transbordante, em nome de Jesus, amém? E se você recebeu essa mensagem, deixa aqui o seu amém, se inscreva no meu canal para continuar recebendo os meus vídeos e não perder nenhum vídeo, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo.